Aleluia, meus irmãos. Boa noite a todos. Hoje nós teremos nossa reunião de oração online e muito em breve nós teremos uma série de pedidos de oração. Mas antes gostaríamos de deixar uma reflexão breve, simples, para a nossa noite de hoje. Nós gostaríamos que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 65, verso 24. Mas antes de fazermos a leitura, uma breve contextualização. Esse texto, a partir do verso de número 17 e indo em sequência até o final do capítulo, fala sobre a promessa de novos céus e nova terra. E é interessante notar no verso 24, quando está escrito assim: antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Mostrando que, na realidade dos novos céus e nova terra, Deus responderá às nossas orações antes mesmo que nós possamos falá-las completamente. De certa forma, o nosso orar hoje não é um orar com resposta imediata como serão nos novos céus e nova terra. Mas, biblicamente falando, nós temos a certeza da resposta de Deus. Nós sabemos que Deus pode responder favoravelmente à nossa oração, se essa estiver de acordo com a sua vontade. Ele também pode responder negativamente à nossa oração, se essa não estiver de acordo com a sua vontade. E ele pode responder nos dizendo para esperarmos, ou seja, aguardarmos o seu tempo. É muito interessante ver que, embora hoje nós não estejamos vivendo a realidade ainda dos novos céus e nova terra, Deus já tem respondido a todas as nossas orações. Por isso, nós convidamos a todos vocês para elevarem seus corações a Deus e, em fé, orar pelos pedidos que teremos a seguir. No dia 22 desse mês, nosso irmão Miraldo estará fazendo uma cirurgia. Enquanto a próxima música toca, retire alguns momentos para orar pela saúde do nosso irmão e para que Deus o abençoe nesse procedimento. Fonte de alegria e prazer, melhor que a própria vida é te conhecer. Tu és o dono do meu coração, tu és o dono do meu coração, e não há outro, e não há outro, e não há outro, e não há outro, só tu és o dono do meu coração. Só tu és o dono do meu coração. Paz e família, abrigo e luz. Minhas necessidades supres todas em Jesus. Mas nem ouro e prata podem satisfazer a sede da minha alma é a te pertencer. Tu és o dono do meu coração, tu és o dono do meu coração.
As nossas irmãs Márcia, Letícia e Thaís estão em uma situação em que precisam das nossas orações, pois se encontram num quadro de Covid. Vamos orar para que Deus cuide da saúde delas de uma forma em que a doença não só não se agrave, como também cesse e que a saúde delas seja totalmente restaurada. Enquanto a próxima música toca, tire alguns minutos para orar pelas nossas irmãs. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde abrimos a vida, onde há o perdão, para que pela tua perfeição, a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde abrimos a vida, onde há o perdão, para que tua perfeição, a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Nesse ano de 2021, alguns dos soldados da igreja têm intenção de ingressar no ensino universitário. Enquanto a próxima música toca, tire alguns minutos para orar por esses irmãos, para que a porta das faculdades sejam abertas e eles possam estudar e se qualificar profissionalmente. Quero te honrar, te exaltar e adorar a ti, Jesus. Quero te amar, te contemplar e me achegar a ti, Senhor. Só em ti encontro salvação. Só em ti encontro proteção. Tu és meu bom pastor, ó meu Senhor. Derrama em mim o teu amor.
Solo en ti yo tengo salvación. Solo en ti yo tengo protección. Tú eres mi buen pastor, oh mi Señor. Eres mi buen pastor, oh mi Señor, derrama en mí tu amor. Y solo en ti yo tengo salvación. Soy en ti con tu protección. Tú eres mi buen pastor, mi Señor, derrama en mí de tu amor. Derrama en mí de tu amor. Derrama en mí de tu Neste sábado e domingo, nós teremos como programação aqui no Corpo de Guaianazes alguns eventos que auxiliarão os candidatos Edson e Simone a arrecadarem fundos para sua entrada no Colégio de Cadetes. Enquanto a próxima música toca, tire alguns minutos para orar, tanto pela vida dos candidatos Edson e Simone, como também por estes eventos, para que sejam bem-sucedidos. Nós queremos ouvir tua voz, teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser
Na semana passada chegou até nós um pedido de oração por parte do Kaique, o filho mais velho do soldado Edson. Ele tem pedido que a igreja ore para que ele consiga se reaproximar de Deus. Por isso, enquanto a próxima música toca, ore pela vida dele, para que ele possa então retornar aos caminhos do Senhor. Fala o Senhor da maneira como ele merece ser adorado nesta noite. A mais bela canção que existir e os versos mais bonitos não irão expressar a beleza da tua santidade. Instrumento e toda voz ao mesmo tempo emitissem sons, ainda não expressariam tua grandeza, Pai. Tu és merecedor de receber bem mais do que posso imaginar, e o mais alto lugar de adoração que eu alcançar, ainda estará debaixo dos teus pés. Recebe desta adoração do teu povo, meu Pai. De todo o nosso coração, cantamos a Ti. A mais bela canção que existir, e os versos mais bonitos não irão expressar a beleza da tua santidade. Instrumento e toda voz
Nós sabemos que já há alguns meses a soldada Sara tem convivido com uma situação não agradável, que é a perda do paladar. Nesse momento, nós convidamos todos a, enquanto a próxima música toca, orar pela vida dela, para que o paladar dela seja restaurado. Hoje pela manhã, nós tivemos o retorno das aulas de Taekwondo aqui no corpo. E durante o período desse ano, aqueles que participarem das aulas vão ter a oportunidade de aprender, se desenvolver e, em algum momento, se Deus permitir, tentar fazer suas graduações com faixas. Por isso, enquanto a próxima música toca, ore por aqueles que estão se empenhando nesse esporte
e que tem pretensão de evoluir nas suas faixas. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, raiz de Davi, bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. Tributos comprados, grande multidão, muitos irão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, irão te adorar. Seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 la. Tudo dedicar, oferta sua alma ao Senhor. Nossos talentos queremos consagrar e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Que a bênção de Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo esteja sobre a sua vida, onde você estiver, e também sobre a sua família. Amém.